Olá, tudo bem? Hoje o tema que vamos conversar é mais do que importante. Ele é necessário. Você não está sozinho. Frases estoicas para dias difíceis. A verdade que o silêncio da dor esconde e como a filosofia pode ser sua âncora invisível. Talvez você esteja passando por um momento silencioso. Não aquele silêncio tranquilo de um fim de tarde, mas o silêncio que machuca. Aquele onde ninguém pergunta como você está. Onde até você começa a se esquecer de quem é. Se esse vídeo chegou até você, não é por acaso. Talvez você esteja precisando ouvir algo que te lembre da sua força invisível. Talvez o universo tenha usado esse vídeo como um sussurro de socorro. E aqui estou, para te lembrar de algo poderoso. Você não está sozinho. Antes de mergulharmos profundamente nesse tema tão sensível e necessário, eu te peço uma coisa. Se isso já tocou seu coração de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários a frase "Minha dor tem valor". Fazendo isso, você ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também estão em silêncio, precisando de força. Então, respira fundo comigo. Dá uma pequena pausa na sua mente. E vamos juntos entrar em um mergulho de alma. Introdução. A solidão espiritual disfarçada de força. O que Nietzsche via no fundo do abismo. Referência central. Friedrich Nietzsche. Existem dias em que a alma se cala, mas o coração grita. Dias em que ninguém nos pergunta nada, mas dentro da gente, todas as perguntas do mundo estão ecoando. Você já sentiu isso? O que significa, de verdade, não estar sozinho? Não falo da companhia física, nem de palavras vazias de conforto. Falo daquela presença silenciosa que nasce quando você aprende a habitar a própria dor com dignidade. Falo de um tipo de força que não precisa de plateia, nem de aplausos. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o que acontece quando o seu porquê se perde no caos dos dias difíceis? A verdade é que muitas vezes nossa força é confundida com frieza. As pessoas dizem: você é tão forte, mas não veem as batalhas que você trava por dentro. Essa é a solidão espiritual disfarçada de força. O peso de parecer bem quando tudo está desmoronando em silêncio. Nietzsche também escreveu: quando você olha para o abismo por muito tempo, o abismo olha de volta para você. Essa frase, muitas vezes mal interpretada, fala sobre o risco de nos perdermos no próprio sofrimento. Mas também nos convida a algo poderoso: olhar para dentro, ver de verdade, despertar. É no fundo do abismo que muitos descobrem sua real força. Não aquela força forçada, mas uma força nova, nascida da aceitação radical da dor. O estoicismo concorda com essa ideia. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, ensinava que a liberdade nasce não da ausência de dor, mas da forma como lidamos com ela. A disciplina silenciosa do estoicismo se une à profundidade trágica de Nietzsche para nos lembrar: não é o sofrimento que nos destrói, é o sentido que damos a ele que nos salva. Há uma ideia belíssima chamada eternidade do instante. Nietzsche acreditava que cada momento, por mais doloroso, carrega algo eterno. Se conseguimos acolher o agora como único, ele se transforma. É duro, mas é sagrado. Essa visão ecoa com o estoicismo: aceitação radical, disciplina interna e criação de sentido. Esses três pilares formam a base para atravessar qualquer tempestade com dignidade. Então, se hoje você está vivendo um momento em que sente que ninguém te escuta, ou que ninguém entende a profundidade do que você está passando, respira. Você não está sozinho. A filosofia está aqui como sua âncora invisível. E agora, vamos seguir juntos para o primeiro capítulo. Tópico 1. Quando o mundo te cala, o ego grita. A dor do silêncio mal interpretado. Há uma dor que não grita,
mas consome. Ela aparece quando o mundo à sua volta parece ocupado demais para notar que você está implodindo por dentro. Quando o mundo te cala, não com agressividade, mas com indiferença, o ego começa a gritar. Não porque é vaidoso, mas porque não ser visto dói. A ausência de acolhimento emocional, quando constante, se transforma em abandono simbólico. O filósofo Arthur Schopenhauer já dizia que o sofrimento humano nasce do atrito entre nossos desejos e a realidade. E uma das maiores dores é desejar ser compreendido e não ser. Nos bastidores do silêncio imposto pelo mundo, nasce um ruído ensurdecedor dentro da mente. É o ruído do abandono emocional. Aquele que não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes na alma. A neurociência já comprovou que o isolamento social ativa áreas do cérebro semelhantes à dor física, ou seja, ser ignorado, rejeitado ou silenciado literalmente dói no corpo. Nosso cérebro, programado para buscar vínculo, entende o silêncio como uma ameaça existencial. E aí, acontece algo sutil, porém perigoso. Você começa a se abandonar. Para de pedir ajuda. Para de expressar o que sente. Para de reconhecer o próprio valor. Marco Aurélio, imperador estoico, escreveu em suas meditações: a alma se torna aquilo que ela contempla. E se você só contempla o vazio, é fácil acreditar que você também está vazio. Na cultura moderna, temos a ilusão de que ser forte é não sentir, não demonstrar, não chorar. Mas essa força é uma máscara frágil. O estoicismo verdadeiro não nega o sentir. Ele educa o sentir. E há uma diferença imensa entre reprimir a dor e lidar com ela com dignidade. Sêneca escreveu: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento nasce da interpretação errada do silêncio, como se a ausência de palavras fosse ausência de valor. Mas o silêncio pode ser sagrado. Pode ser um espaço de reconstrução. A prática estoica nos convida a olhar o silêncio interno como um solo fértil. Você pode escolher plantar dor ou plantar presença. A diferença está no grau de consciência. Vamos para algo prático agora. Se você estiver se sentindo invisível, experimente este pequeno exercício. Feche os olhos por 30 segundos. Pergunte a si mesmo, em silêncio: o que em mim está pedindo atenção agora? Respire fundo. Escreva a resposta, sem filtros, sem julgamentos. Este é o primeiro passo para interromper o ciclo de autoabandono. Você se escuta, você se acolhe, você se dá valor, porque a verdadeira força não é parecer inabalável, é ter a coragem de continuar, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você merece ser ouvido, nem que seja por você mesmo. E isso já é o começo da cura. Tópico 2. A frase mal compreendida de Epicteto. Não são as coisas que nos ferem, mas o julgamento que fazemos delas. Há frases que são tão poderosas que sobrevivem aos séculos. Mas também há frases que, quando mal interpretadas, podem se tornar armadilhas espirituais. Epicteto, um dos maiores representantes do estoicismo, disse: não são as coisas que nos ferem, mas o julgamento que fazemos delas. A intenção dessa frase não é diminuir a dor humana. Ela não significa que devemos ignorar o que sentimos, mas muitas pessoas usam essa citação como desculpa para reprimir emoções, negar a realidade ou, pior, acusar os outros de fraqueza por sentirem demais. Vamos parar aqui um segundo. Se você já ouviu alguém dizendo que é só mudar a forma de pensar enquanto você vivia uma dor profunda, você sabe o quanto isso pode parecer cru. Porque o sofrimento não some com frases prontas. Ele precisa de presença, acolhimento e compreensão. O que Epicteto quis dizer é mais sutil e poderoso. A dor é inevitável. Mas o sofrimento, o prolongamento mental e emocional da dor, é construído por nossa mente. Imagine que você quebrou um copo. Fato simples, concreto. O copo caiu. Mas se você começa a pensar:
Isso sempre acontece comigo. Eu sou um desastre. Ninguém me ajuda. Nunca dou conta de nada. Você entrou na espiral do sofrimento fabricado. Carl Jung, pai da psicologia analítica, dizia: aquilo que você resiste, persiste. E quando você resiste à dor tentando negá-la com frases bonitas, você só aumenta o que está tentando evitar. Nosso cérebro tem um viés chamado viés de negatividade. Isso significa que ele dá mais atenção e mais peso a experiências negativas do que a positivas. É uma questão de sobrevivência evolutiva. Mas se não aprendemos a reconhecer esse viés, caímos na armadilha de acreditar que a dor é maior do que realmente é, ou pior, que ela é eterna. O estoicismo nos oferece uma chave prática: separar a dor legítima do sofrimento fabricado. Não se trata de espiritualizar a fuga, mas de olhar com honestidade para aquilo que estamos criando com nossa mente. Um exemplo prático. Você está sozinho num momento difícil. A dor é real. A ausência dói. Mas a sua mente começa a dizer: ninguém me ama. Ninguém se importa. Eu sou descartável. Esses pensamentos são julgamentos, não fatos. E esses julgamentos são o que mais machucam. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e criador da logoterapia, escreveu: entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está a nossa liberdade e nosso crescimento. Essa é a chave. Liberdade emocional não é não sentir. É escolher o que fazer com o que se sente. Então, como aplicar isso? Técnica prática de reformulação interna. Identifique o fato. O que realmente aconteceu? Observe o pensamento automático. O que sua mente está dizendo sobre isso? Questione. Isso é verdade absoluta ou é um julgamento? Reformule. Como posso ver isso com mais presença e menos filtro emocional? Vamos a um exemplo real. Fato. Você mandou uma mensagem e a pessoa não respondeu. Pensamento automático. Ela não se importa comigo. Questionamento. Será que ela viu? Será que está ocupada? Será que está bem? Reformulação. Eu não tenho todas as informações. O silêncio do outro não define meu valor. Essa prática simples muda tudo. Ela te devolve o controle. Ela transforma a mente de um lugar de drama em um lugar de discernimento. E o mais importante, ela te protege da dor que vem não da realidade, mas da sua interpretação dela. Você merece se libertar da prisão dos pensamentos automáticos. E o estoicismo não veio para te tornar frio, veio para te tornar livre. Tópico 3. O cortisol silencioso. Como sua química emocional sabota sua clareza espiritual? Você já teve a sensação de estar vivendo dentro de uma neblina emocional? Como se estivesse fazendo tudo certo, mas ainda assim, algo dentro de você estivesse em constante agitação? Essa sensação tem nome, e muitas vezes não vem da alma, mas da química. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. Mas ele é mais do que isso. É um mensageiro bioquímico que carrega a assinatura daquilo que você sente sem processar. Quando estamos em dor emocional, seja por solidão, rejeição, medo ou perda, nosso corpo interpreta isso como uma ameaça real. E ele age como se estivesse diante de um perigo físico. Resultado? Liberação de cortisol. A curto prazo, ele ajuda você a reagir. A longo prazo, ele destrói sua clareza espiritual. A neurociência mostra que altos níveis de cortisol por tempo prolongado alteram funções importantes do cérebro, como memória de curto prazo, clareza de pensamento, capacidade de tomar decisões com calma e, principalmente, a habilidade de acessar estados internos de paz e conexão. A filosofia estoica já intuía isso, antes mesmo da ciência confirmar. Epicteto dizia:
Não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Esse é um convite direto para a aceitação ativa, o estado emocional que mais reduz os níveis de cortisol. Enquanto você resiste à dor, o corpo entende: estamos em guerra. E a guerra interna começa a se refletir no corpo físico. O ciclo da exaustão se instala. Algo te machuca emocionalmente. Você não digere a emoção, só reprime. O corpo interpreta como perigo. O cortisol sobe. Sua mente entra em reatividade. Você perde o controle emocional. Mais dor, mais repressão, mais cortisol. Isso se transforma em uma cascata da desordem vibracional. Começa com uma emoção não digerida, passa pela bioquímica alterada e termina na desconexão do seu propósito e da sua alma. Joe Dispenza, pesquisador que une neurociência e espiritualidade, explica que a frequência vibracional do nosso corpo está diretamente ligada ao nosso estado emocional. Sentimentos como culpa, raiva, medo e desespero têm as vibrações mais densas. E quando permanecemos muito tempo nesses estados, nos tornamos aquilo que sentimos. Mas há um caminho de retorno, e ele começa com algo simples: a respiração, técnica estoico-energética de regulação emocional. Sente-se em silêncio. Inspire por 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente por 8 segundos. Repita por 3 minutos. Enquanto respira, diga para si mesmo: eu sou presença, eu sou silêncio, eu sou meu próprio equilíbrio. Esse exercício ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por restaurar a calma, reduz o cortisol, restaura a clareza e reconecta você com o que realmente importa. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E eu completo: e a qualidade dos seus pensamentos depende do estado químico do seu corpo. Não basta buscar paz espiritual com um corpo em estado de alarme. É preciso ouvir o que a química está tentando dizer. Você precisa parar, respirar e se reconectar. Faça disso uma escolha sagrada diária. Reduzir o ruído interno, silenciar o caos, acalmar o corpo e permitir que a alma se manifeste. Porque sua verdadeira sabedoria não grita. Ela sussurra, mas só pode ser ouvida quando o cortisol se cala. Tópico 4. Lao Tse e a água. Quando se curvar é mais forte do que resistir. Existe uma força tão sutil que a maioria confunde com fraqueza. Ela não impõe, ela não grita, ela simplesmente flui. Essa força é a da água. Lao Tse, mestre do Tao Te Ching, dizia: nada no mundo é tão flexível quanto a água, mas nada a supera em superar o duro e o rígido. Agora pense por um momento. Quantas vezes você tentou resistir à dor? Quantas vezes tentou controlar aquilo que não podia ser controlado? E quanto mais você resistia, mais a dor crescia. É nesse ponto que a sabedoria oriental encontra o coração do estoicismo. Porque enquanto a mente moderna nos ensina a resistir, a filosofia nos convida a dobrar sem quebrar. O estoico sábio não é aquele que suporta tudo com o rosto imóvel. É aquele que reconhece a dor, mas escolhe dançar com ela como a água dança com as pedras no rio. Lao Tse via na água uma metáfora para a alma que aprendeu a confiar. Confiar que tudo o que chega vem com um propósito, e tudo o que parte deixa um aprendizado. A água nunca força. Ela contorna, ela encontra caminhos, ela transforma a rigidez em erosão, ela molda o impossível com paciência. Marco Aurélio escreveu: a vida não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. E a dança da chuva é uma dança de entrega. Mas não é desistência, é rendição consciente. É dizer: eu não posso controlar o que acontece fora, mas posso escolher como me movo por dentro. A espiritualidade da entrega ativa é isso: aceitar sem se render, curvar-se sem se perder. Porque há momentos em que resistir
é o que mais nos machuca. Você já se sentiu exausto por tentar ser forte o tempo todo? A rigidez emocional cobra caro. Ela endurece o corpo, tranca a respiração, cansa a alma. E aqui entra uma das maiores lições do Tao. O rígido quebra, o flexível permanece. A dor precisa ser sentida para ser transmutada. Você não precisa superar rápido. Você precisa se permitir sentir com presença. E aqui vai uma prática poderosa, simples e profunda. Exercício de entrega consciente, inspirado no Tao e no estoicismo. Encontre um lugar silencioso. Sente-se confortavelmente, feche os olhos. Visualize um rio fluindo. Coloque sua dor nas águas desse rio. Dê forma, cor, peso. Imagine essa dor sendo carregada pela correnteza. Repita mentalmente: eu me curvo com sabedoria. Eu me entrego ao que não posso controlar. Faça isso por 5 minutos. Você vai perceber. O peso diminui. Porque quando a alma se entrega, o ego se dissolve. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Mas você só pode se tornar se aprender a deixar ir aquilo que já não serve. Se curvar nesse contexto não é se anular, é se preservar. É escolher continuar fluindo, mesmo quando tudo parece tentar te endurecer. E mais, se curvar com sabedoria é um ato de coragem espiritual. A água é suave, mas abre buracos na rocha. Ela não desiste, ela apenas insiste com leveza. Você não precisa ser ferro, você pode ser água. E ser água é ser invencível. Tópico 5. A ilusão de que você precisa estar bem para merecer paz. Quantas vezes você já ouviu, ou até disse a si mesmo, frases como: quando eu melhorar, vou conseguir ficar em paz. Quando eu resolver tudo, aí sim poderei descansar. Eu preciso estar bem para merecer me sentir em paz. Essas frases parecem lógicas, mas são mentirosas. São armadilhas emocionais disfarçadas de meta. E talvez sejam uma das maiores causas de ansiedade silenciosa nos dias de hoje. A ideia de que precisamos estar bem o tempo todo para sermos dignos de paz é uma distorção moderna. Uma crença perigosa que se esconde atrás da chamada positividade tóxica. Vivemos em uma cultura que romantiza a performance emocional. Ser alto astral, ser grato por tudo, ser forte sempre. E quando não conseguimos atingir esse ideal, sentimos culpa. Como se sentir tristeza fosse uma falha espiritual. Mas aqui está a verdade dura e libertadora. A paz não é a ausência de dor. A paz é a presença de aceitação. Sêneca escreveu: a felicidade não consiste em não sentir dor, mas em não ser dominado por ela. E Viktor Frankl acrescenta: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. O grande erro está em pensar que sentir dor nos torna indignos de paz, quando, na verdade, é justamente no meio da dor que mais precisamos de paz. A neurociência nos mostra que a tentativa de sentir-se melhor a qualquer custo pode gerar um efeito rebote. Ou seja, quanto mais você se força a não sentir tristeza, mais sua mente entra em conflito interno, aumentando o estresse e os sintomas físicos. Paz verdadeira não é anestesia, é consciência. É dizer: eu não estou bem, mas está tudo bem eu não estar bem agora. Essa aceitação ativa reduz a autocrítica, diminui a produção de cortisol e permite que o sistema nervoso entre em modo de regulação emocional. A proposta estoica radical é essa: acolher a dor como parte legítima da experiência da alma, e não fugir dela, nem tentar maquiá-la com frases feitas. Joe Dispenza fala muito sobre a reprogramação vibracional, e ele explica que não conseguimos acessar frequências de cura se estamos reprimindo o que sentimos. A emoção precisa ser limpa para então ser transmutada. Não existe cura onde há repressão. Não existe evolução onde há autoabandono. E aqui entra uma prática profunda,
inspirada em Viktor Frankl. Técnica da observação ativa. Quando estiver sentindo dor, pare por um instante. Ao invés de perguntar, como saio disso? Pergunte, qual é o sentido que posso encontrar nesse momento? Respire. Observe. Escreva. Não tente mudar a dor. Apenas aceite-a como parte da sua experiência integral. Metáfora simbólica. O sol continua existindo mesmo por trás da tempestade. Você também. Você não precisa esperar a dor passar para merecer paz. A paz verdadeira nasce no meio do caos. Não como uma fuga, mas como uma presença firme. Como um farol que brilha mesmo em mar revolto. Carl Jung escreveu: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso vale para você, com você mesmo. Você não precisa estar bem para ser digno de acolhimento, nem da parte dos outros, e muito menos de si. Você é digno agora, com dor, com falhas, com dúvidas. A paz que você procura lá fora está no abraço silencioso que você se dá por dentro. Tópico 6. Quando a comparação anula sua força invisível. Vivemos em tempos de constante exibição. Fotos, conquistas, viagens, sorrisos perfeitos, frases motivacionais. Nas redes sociais, tudo parece fluido, limpo, harmonioso. E de repente, sem perceber, você começa a se sentir insuficiente. A comparação silenciosa é um veneno emocional. Ela não grita, mas paralisa. Ela vai minando, aos poucos, sua força invisível, aquela que ninguém vê, mas que sustenta tudo por dentro. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. Essa frase, quando aplicada ao nosso tempo, seria algo como: pare de se medir pelo que os outros mostram. Honre quem você é em silêncio. O erro vibracional da comparação constante é que ela traz sua essência. Você deixa de olhar para a sua jornada e começa a usar a régua dos outros para medir a sua evolução. Mas o caminho da alma não tem padrão externo. Cada dor, cada superação, cada ciclo tem seu próprio ritmo sagrado. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. E isso vale também para a imagem que temos de nós mesmos. Quando você se compara, você resiste à sua própria história. Você nega o valor do que viveu e perde a chance de transformar a dor em sabedoria. A comparação não revela a verdade. Ela revela a ferida, porque no fundo, não é o outro que te incomoda. É a dúvida silenciosa. Será que eu sou suficiente? E a resposta estoica é: você é, mesmo quando ninguém vê. As redes sociais amplificam essa ilusão de ausência de valor. Mas o que ninguém posta são as lágrimas às 2 da manhã, o cansaço emocional, a frustração silenciosa, os pedidos de ajuda não respondidos. Por isso, mais do que nunca, precisamos de uma prática de reconexão. 3 perguntas estoicas para retornar ao seu eixo interno. O que eu estou sentindo de verdade agora? Estou buscando aprovação externa ou coerência interna? Isso que me incomoda é um reflexo do que falta em mim ou do que preciso curar? Essas perguntas não trazem respostas prontas, mas trazem presença. E presença é o antídoto da comparação. A força invisível que você carrega, essa que ninguém vê, foi construída nas madrugadas em que você não desistiu, nos dias em que você se ergueu sem apoio, nas vezes em que chorou em silêncio e ainda assim cuidou dos outros. Nietzsche escreveu: o que não me mata, me fortalece. Mas o que te fortalece de verdade é reconhecer que não precisa parecer forte o tempo todo para ser gigante. A verdade esquecida é essa: o que você vive tem dignidade, mesmo quando ninguém aplaude. A sua jornada não precisa ser validada por curtidas. Ela precisa ser honrada por você.
E se hoje você está se sentindo menor por causa do que vê nos outros, respira, olha para dentro e repita: eu sou suficiente. A minha verdade me basta. Porque a comparação só tem poder quando você esquece quem é. E você? Você é muito mais do que qualquer vitrine pode mostrar. Tópico 7. Por que a maioria tenta manifestar a cura antes de acolher a ferida? Hoje em dia, falar em manifestação virou moda. Visualize. Mentalize. Imagine-se curado, abundante, feliz. Mas há um detalhe que quase ninguém te conta. Não se manifesta a cura de uma dor que ainda está sendo negada. É aqui que a maioria se perde. Tenta criar uma nova realidade, usando uma mente que ainda está presa à ferida antiga. Quer construir um amanhã luminoso com tijolos manchados de dor não acolhida. Joe Dispenza, ao unir ciência e espiritualidade, nos lembra: você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E se a sua vibração está pautada na carência, no medo, na repressão, o que você manifesta é mais daquilo que ainda não aceitou em si. Carl Jung também nos advertiu: aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. Ou seja, a dor não acolhida não desaparece. Ela se esconde e age, sabotando relacionamentos, distorcendo escolhas, causando doenças, bloqueando a abundância. A maioria tenta saltar direto para a luz, sem atravessar a sombra. Mas a sombra é o útero da transformação. Não é errado desejar se curar, manifestar uma nova vida, sair do sofrimento. Errado é ignorar a etapa sagrada do acolhimento. A ferida quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser honrada antes de ser transmutada. A verdadeira manifestação é uma consequência da coerência emocional. E coerência não é estar bem o tempo todo, é estar inteiro no que se sente. Entenda o paradoxo poderoso. Acolher a dor pode elevar sua frequência. Sim, porque quando você para de fugir de si, você libera a energia que estava sendo usada para manter a repressão. E essa energia vira poder criativo. Epicteto nos diria aqui: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E isso inclui ser senhor da sua própria dor. Quando você acolhe a ferida, você cria um campo vibracional mais verdadeiro. E a vida responde à verdade, não à performance. Por isso, a prática espiritual mais profunda que você pode fazer hoje é essa: exercício energético de reconexão. Pegue papel e caneta. Escreva uma carta para o você que sente demais. Fale com compaixão. Reconheça. Honre. Não apague essa carta. Guarde. Leia sempre que esquecer o quão longe já chegou. Essa prática permite que o seu eu ferido se sinta amado. E quando a parte ferida é acolhida, ela para de gritar. Ela começa a curar. E a cura não vem do desejo de mudar, mas da coragem de estar inteiro com aquilo que dói. Nietzsche escreveu: a dor que te quebrou pode ser a mesma que te desperta. A manifestação autêntica começa quando você diz: sim, eu sinto. E ainda assim, eu sigo. Não há afirmação mais poderosa do que essa, porque não é o quadro ideal que cria uma nova vida. É o coração inteiro, mesmo ferido, que abre espaço para o milagre silencioso da transformação. Conclusão: a verdadeira companhia nasce no silêncio entre o que você sente e o que você é. Referência central: Carl Jung. Se você chegou até aqui, respira com profundidade. Feche os olhos por um instante e apenas reconheça o quão longe você já veio. Você atravessou capítulos que não são só ideias, são partes da sua própria jornada emocional, nomes para dores que talvez você nunca tenha verbalizado. E agora, ao fim dessa travessia, talvez reste uma pergunta: e agora? O que eu faço com tudo isso? A resposta não está em fazer mais, está em sentir com mais verdade, está em silenciar.
para ouvir o que sua alma sussurra quando o mundo se cala. Carl Jung nos deu um presente ao afirmar: solidão não significa estar sozinho, mas sim estar em desacordo com quem você é. A maioria das pessoas busca companhia fora porque se perdeu de si. Mas há uma companhia sagrada que nasce no espaço entre o que você sente e o que você é. Esse espaço se chama presença interior. Lá, você não precisa fingir força, não precisa explicar a dor. Lá, você simplesmente é. E esse ser, quando acolhido, se transforma em cura. Epicteto chamaria isso de liberdade interior, aquela que ninguém pode tirar, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor está ruindo. Você pode estar sozinho em um quarto escuro, mas se está em paz consigo, não está em abandono. Está em comunhão com a sua essência. A filosofia estoica sempre nos conduziu a isso: dominar o mundo interno para não ser dominado pelo caos externo. Mas esse domínio não é rigidez, é sabedoria. É saber que há uma diferença enorme entre suportar a dor e transmutá-la. Suportar é sobreviver. Transmutar é despertar. E o despertar começa no silêncio. Não o silêncio vazio da ausência, mas o silêncio cheio da presença. Por isso, nesse momento, eu te convido. Pratique o olhar interno. Crie espaço para o que sente. Honre sua dor como parte da sua sabedoria. Você não precisa de permissão para se acolher. Não precisa estar curado para merecer paz. Você já é inteiro, mesmo ferido. E isso é lindo. Se este vídeo falou com você, deixe sua voz no mundo. Curta, compartilhe e comente a frase: a minha verdade é minha força. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em outras almas que, assim como você, estão buscando luz no silêncio. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas, práticas e espirituais. Aqui, você não é só mais um espectador. Você é parte de uma jornada de reconexão. E antes de encerrar, deixe que essa mensagem final toque seu coração. Você não precisa vencer tudo agora. Você só precisa continuar, com presença, com coragem e com amor por quem você é, mesmo nos dias difíceis.